que eles poderiam retornar e mostrar o sacerdote, porque segundo a lei, lá em Levítico, diz a Bíblia que quando uma pessoa estivesse voltando ao seu estado normal, sendo curado, eles deveriam ir até o sacerdote para mostrar, e o sacerdote iria avaliar, iria analisar se realmente aquela pessoa já estava totalmente curada. Então aqueles homens, quando eles começam a retornar em direção ali para Jerusalém, para se apresentar ao sacerdote, no transcurso, no meio do caminho em que eles estão andando em direção, nos é dito a Bíblia que eles ficaram limpos. Todos eles. Agora eu fico imaginando um olhando para o outro, porque todos eles estavam juntos. E ele olha para o determinado companheiro dele lá e de repente não vê mais nenhuma mancha, e o outro, rapaz, você também está limpo, e eles começam a olhar. Estão os 10 completamente restaurados da doença. Aleluia. Porém, meus queridos irmãos, o que nos chama a atenção é que as palavras de Jesus é que apenas um daqueles 10 teve a iniciativa de não simplesmente ir até o sacerdote. Aquele homem, ele interrompeu o percurso dele para Jerusalém para mostrar ao sacerdote e voltar para quem era digno de receber toda a gratidão, todo o louvor e toda a adoração por aquilo que ele tinha feito ao seu favor. Aleluia. E nós observamos que esta pessoa era um samaritano. E os irmãos aqui, eu acredito que a maioria sabe, que os samaritanos eram vistos muito mal pelos judeus. Havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, de maneira que muitos judeus viam os samaritanos como pessoas ruins, pessoas impuras. E nós observamos que foi justamente esta pessoa que era considerada indigna, desprezível, foi justamente ela que voltou para os pés de Jesus. E diz a Bíblia que ele chega, e no versículo 16 diz que ele caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e diz a Bíblia, dando-lhe graças. Aleluia. Meus queridos irmãos, e é interessante nós observarmos aqui esse ponto a qual nós queremos destacar nesta noite sobre a gratidão. Nós observamos que a gratidão é algo que o Senhor Jesus e o Deus Todo-Poderoso espera de cada um de nós. É algo que o Senhor Jesus, ele espera de cada um de nós, é a gratidão. Se não, nós vejamos aqui na própria palavra de Deus para darmos continuidade a respeito desse tema. O próprio Senhor Jesus, ele faz questão, no versículo de número 17, em dizer o seguinte, 17, Jesus diz assim, respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Meu Deus. Então observe que o Senhor Jesus, ele faz questão, ele aguarda, ele espera da parte de cada um de nós que recebemos dele a misericórdia, a sua bondade, a salvação, o perdão dos pecados e tantas coisas maravilhosas que nós temos recebido até o dia de hoje, né, irmãos? Jesus, ele espera de cada um de nós gratidão. Aleluia. Eu falei isso aqui em um outro culto que nós estávamos participando, que, irmãos, nós precisamos nos policiar constantemente, vigiarmos a nós mesmos constantemente, porque muitas das vezes nós chegamos numa reunião como essa e aguardamos alguma coisa acontecer ao nosso favor, para que assim nós venhamos render a Deus algum tipo de adoração, algum tipo de louvor. Há alguns, nós chegamos até a citar, que espera sentir alguma coisa para dar glória a Deus. Se eu não sentir um arrepio, eu não vou dar glória. Se eu não sentir um frio aqui na espinhela, eu não dou glória a Deus. E nós não precisamos estar numa reunião como essa, aguardando qualquer tipo de ação como dessa natureza, irmão, de um arrepio para dar glória a Deus, ou de algum frio na costela para dar. Não, nós já temos motivos suficientes para estar numa reunião como essa, dizer glória a Deus, aleluia, e falando para o Senhor, obrigado pelas tuas grandezas. Porque, meus irmãos, nós observamos que a gratidão, ela, segundo as Escrituras Sagradas, não se resume a um sentimento. Eu estava meditando, eu fiz algumas anotações aqui no próprio celular mesmo, onde diz que a gratidão na Bíblia é mais que um sentimento.
né? É uma prática e uma resposta natural ao reconhecimento da bondade e da provisão de Deus. Então a gratidão, rapaz, eu me sinto muito grato a Deus. Às vezes as pessoas gostam, né? Às vezes tem esse costume de falar, rapaz, eu me sinto muito grato a Deus. Só que a gratidão, dentro da perspectiva bíblica, vai além de um sentimento. Ela se revela através de uma prática de agradecimento a Deus diante de algo que Ele fez em nosso favor. E eu pergunto nessa noite, irmão, será que o Senhor tem feito coisas maravilhosas ao nosso favor? Glória a Deus. Será que numa reunião como essa, a qual nós estamos participando, nós não temos motivos para estarmos aqui agradecendo a Deus, né? Através de adoração, rendendo-lhe glória, rendendo-lhe louvores? Será que nós não temos motivos? Aleluia. E quando eu estava meditando sobre isso, irmãos, me recordou as palavras do salmista, né, do Salmo 103, quando ele lembra a si próprio, né, falando consigo mesmo, né? Parece uma coisa assim de louco, né? Às vezes a pessoa vê alguém falando sozinho, rapaz, tá doido, estava falando sozinho. Mas é interessante que algumas vezes nós observamos alguns autores bíblicos agindo desta maneira, né? Nós observamos o Salmo 103, o salmista falando com ele mesmo, procurando conscientizar a si próprio. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. E no Salmo 103, ele vai dizer qual é esses benefícios a qual ele, a sua alma, não deveria esquecer, né? Nós observamos isso a partir do versículo de número 3 em diante, né? Salmo 103 e o versículo de número 3, ele vai dizer assim, ó: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha só os benefícios. Glória. Glória a Jesus. Sara todas as tuas feridas, que redime a vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha só os benefícios. Quantos benefícios Deus tem feito por cada um de nós, irmãos. E eu não me refiro aqui simplesmente à questão material, como disse o irmão Adalberto. Porque muitas das vezes nós não podemos estar usando a melhor roupa, mas você tem roupas que foram compradas pelo sangue de Jesus, que são brancas, lavadas pelo sangue de Jesus, e que nos dá acesso à presença de Deus. Nos é dito numa parábola de casamento, Jesus falando que um certo homem entrou sem os trajes. Meu Deus. E ele foi colocado para fora, porque só podia estar presente ali aqueles que estivessem com os trajes nupciais, os trajes apropriados para aquela reunião. E eu quero lhe dizer, ainda que você não tenha uma roupa aí tão cara e tão desejável aos olhos dos homens, mas você tem os trajes nupciais que o Senhor Jesus providenciou por meio do seu sacrifício na cruz. Glória. E aqui é algo que é para a nossa reflexão, meus queridos irmãos. Podemos até não morar numa casa assim muito atrativa, que tem aquele conforto, que alguém possa dizer, rapaz, que casa maravilhosa, eu queria morar numa casa como essa. Mas o Senhor Jesus disse que Ele preparou um lugar para nós lá no céu. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 16, Ele faz uma pergunta, né, irmãos? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma? O que adianta, irmãos? Às vezes, quando nós olhamos para essas pessoas que são multimilionários, né, como tinha um rapaz aí mexicano que um tempo atrás, ele era um dos que ocupava o primeiro lugar na Forbes, né, na revista dos milionários. E quando eu fiz, curiosamente, uma pesquisa a respeito da vida dele,
O que ele tinha, mano, Alberto, de patrimônio, de dinheiro, era o dono da Anatel, o dono de não sei o que, um bocado. E quando eu fui ver assim a grana do rapaz, se a pessoa gastasse 4 milhões, irmãos, todo dia precisava mais de 20 anos para poder esgotar o dinheiro dele. Agora você imagina aí o quanto esse camarada não tinha de dinheiro. Se você fosse uma pessoa estragada, rapaz, eu pegasse 4 milhões de reais todo dia gastando 4 milhões de reais, todo dia, durante 20 anos. É mais, viu, irmão? Estou botando aqui por baixo. Durante 20 anos, todo dia o camarada só rebolando dinheiro no mato, gastando 2 milhões todo dia. Ainda não esgotava. Mas quando eu fui olhar, irmãos, esse camarada, ele era adepto de uma adoração, de uma religião lá, que totalmente era do desagrado de Deus. E aqui eu fiquei meditando nas palavras que Jesus disse: o que adianta? O homem ganhou o mundo inteiro, ter grandes propriedades, e por fim perder a sua alma. Então, meus queridos irmãos, eu e você, nós temos a maior, como já falou aqui o nosso irmão Alberto, a maior de todas as riquezas, irmãos. Porque um dia, se Jesus não voltar hoje, um dia quando nós partirmos dessa terra, nós estaremos para sempre na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus e do que tem de melhor na eternidade. Os meus e os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado para não perder essa visão. Eu me lembro muito bem de um pastor que contou no testemunho, né? Está mais para testemunho do que para testemunho. Aonde ele disse que em uma determinada igreja, algumas igrejas novas que foram surgindo, ele não disse o nome da igreja, né? Até por questão ética. Ele disse que foi aberto ali um espaço para que os irmãos fizessem uma fila e cada um viesse contar o seu testemunho, né? E ali as pessoas chegavam: rapaz, eu tinha um carro, uma empresa pequena, hoje eu tenho 3 carros, tenho uma mansão, tenho uma empresa, a minha empresa está grande aí. Opa, muito bem, eu ficar para o seu testemunho e vi um atrás do outro contando: rapaz, hoje eu tenho uma mansão, tenho isso aqui, cada um contando o testemunho bem, né? Aí chegou a vez de uma senhora, e quando ela chegou lá na frente: conte o seu testemunho, minha irmã. E ela disse: pastor, Jesus perdoou os meus pecados, pastor. Jesus mudou a minha vida, pastor. Hoje eu sou uma pessoa diferente, transformada. Tenho alegria. Muito bem, meu irmão. Agora conte o seu testemunho. Meu Deus. É como se aquilo que ela acabou de falar não fosse o testemunho, sendo que é o maior de todos os testemunhos, meu irmão. Glória a Deus. Porque a visão de muitas pessoas estão hoje, infelizmente, restrita aos bens materiais, as coisas transitórias, passageiras, irmão. Então eu e você, quando paramos para refletir naquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, hoje não somos mais aquela pessoa que éramos antes. Hoje, irmãos, temos os nossos pecados perdoados, temos acesso à presença de Deus, temos o Espírito Santo habitando em nós. Quantos livramentos o Senhor não tem dado a mim e a você? Cura! Os cuidados de Deus têm se manifestado durante essa caminhada, ao meu e ao seu favor, irmãos, em várias áreas, em vários sentidos. Então, meus queridos irmãos, nós temos motivos para sermos gratos a Deus. A Bíblia diz, em Tessalonicenses, Paulo, no capítulo 5, ele vai dizer: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu acredito que esse sentimento, que não é apenas um sentimento, mas é uma qualidade que nós devemos possuir, a ausência dela é justamente, irmãos, não vou dizer 100%, mas na maioria das vezes é a resposta de um culto, às vezes, irmãos, triste, vazio, desmotivante. Porque, irmãos, quando o meu e o seu coração está cheio dessa virtude que é a gratidão, não tem como nós prestarmos um culto a Deus, irmãos, desanimado, um culto a Deus morno, um culto a Deus sem motivação, porque eu e você passamos a refletir nas maravilhas que Deus fez por cada um de nós e encontramos motivos para darmos um culto a Deus alegre, irmãos. Como diz o Salmo 6, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor, o que, irmãos? Com alegria, irmãos. E
E a gente tem observado na vida de algumas pessoas, irmãos, não porque a gente quer olhar e querer ajudar, não, mas a gente percebe que essa alegria tem se esvaído, tem sumido. Meu Deus. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui presente, e a Bíblia diz que na presença dele há fartura de alegria, há renovação, há restauração. Nós precisamos, meus queridos irmãos, em cada culto que nós viemos participar, estar com essa virtude presente em nossos corações, que é a gratidão. E eu acredito que se assim for, meus irmãos, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, os nossos cultos serão totalmente diferentes, meu irmão Adalberto. Nossos cultos serão mais alegres, os cultos que iremos atributar a Deus será um culto mais fervoroso, mais feliz, porque nós iremos subir uma tribuna como essa, irmãos, refletindo de que Jesus, de onde Jesus nos tirou, o que Ele tem feito a nosso favor. Então nós iremos adorar a Deus com um sentimento de gratidão. Senhor, obrigado. Quem era eu, o que agora eu sou, o que nós temos hoje, o que somos, tudo é pela bondade, pela misericórdia de Deus, irmãos. Eu, particularmente, quando eu olho para o que o Senhor Deus fez ao meu favor, eu só tenho que agradecer a Deus. E quando eu olho para os meus irmãos também em Cristo, há 23 anos atrás, né, irmão Alberto? Quando a gente olha, está com 23 anos que nós temos de caminhada servindo ao Senhor, e quando nós olhamos lá para trás, quem éramos nós, irmãos? Aleluia! O que é que a gente tinha, irmãos? Um de nós só uma bermuda, andava feito um malandro rei. Meu Deus! Cheio de nó, cheio de coisa ruim, você tem uma perspectiva de vida de nada. Porque de onde o Senhor nos tirou, irmão, somente Ele para ter o poder para fazer o que Ele fez ao nosso favor. Então, meus queridos irmãos, nós jamais podemos esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito por cada um de nós, irmãos.